Hoje o programa Elano Beckmann Entrevista vai fazer um resgate histórico de alguém que testemunhou, ou pelo menos ouviu relatos do importante líder Luiz Carlos Prestes, que liderou a coluna Prestes e teve seu início aqui em Santo Ângelo e passou por vários estados, né? Percorreu aí milhares de quilômetros, sempre em busca de exigência do voto secreto, defesa do ensino público, obrigatoriedade do ensino primário para toda a população. O movimento contou com lideranças aí das mais diversas correntes políticas, né? Mas a maior parte do movimento era composta por capitães e tenentes da classe média, de onde originou-se o ideal do soldado cidadão. E combatia o então governo do presidente Arthur Bernardes, depois de Washington Luiz, e em sua marcha pelo Brasil, a coluna Prestes denunciava a pobreza da população e a exploração das camadas mais pobres pelos líderes políticos. Sob o comando principal de Luiz Carlos Prestes, chefe do Estado-Maior, a coluna Prestes enfrentou tropas regulares do Exército e ao lado de forças policiais de vários estados, além de tropas de jagunços, estimulados por promessas oficiais de anistia. Nós estamos com a viúva de Luiz Carlos Prestes, a dona Maria Ribeiro Prestes, que veio a Ijuí e está recebendo em todo o estado homenagens nas câmaras de vereadores, no Poder Legislativo, dos governos, né, do governo estadual, pela comemoração dos 90 anos, pela passagem dos 90 anos da coluna Prestes. A dona Maria é natural de Recife, né? E conviveu com o Luiz Carlos Prestes a partir da década de 50, né? 50. Quando já tinha retornado do exílio e estava vivendo na clandestinidade. Primeiro exílio. Primeiro, né? Porque ele, com a coluna Prestes, quando terminou, ele foi para a Bolívia, da Bolívia para Buenos Aires, e de Buenos Aires ele migrou para a União Soviética. Uhum. Lá trabalhou até os anos de 36 e voltou junto com a Olga, que foi a sua primeira esposa. E no Brasil estava desencadeando a Segunda Guerra Mundial, não é? A luta já era o golpe de 35. Ele foi caçado e preso em 35 e ficou até 45 na prisão. Uhum. Sobre a coluna Prestes, eu conheço de leitura, de conversar com ele, certo, de ouvir, porque na época da coluna Prestes, em 24, eu não era nem nascida. Exato, exato. Porque eu nasci no ano de 32, não? Então a minha convivência com o Prestes foi a partir dos anos 50, quando eu tinha saído de Recife para São Paulo, porque tinha sido presa no governo do Barbosa Lima Sobrinho, que eu já participava das manifestações da Juventude Comunista na época da Segunda Guerra Mundial, e levando a palavra de ordem ao povo e as manifestações que havia, a luta pela caristia, a luta pelo petróleo é nosso, a luta contra a bomba atômica, a luta pela paz. E sempre nessas manifestações nós levávamos uma faixa onde tinha escrito LCP, Queremos Leite e Pão, que na realidade não era carne e pão, leite, carne e pão, mas significava Luiz Carlos Prestes. Como é que foi essa época? Ele chegou a testemunhar para a senhora, contar detalhes da época em que esteve preso? Foi a mando de Getúlio, né, de 35 até 45? Isso, Como é que foi esse período? Porque o Felipe Miller foi da coluna, mas depois passou-se por ao lado do Getúlio, e então ficou com raiva do Prestes, porque o Prestes chamou ele de traidor. E ele, então, com raiva disso, pegou a primeira mulher do Prestes, que era Olga Benário, judia, né, que tinha viajado da União Soviética com ele, e junto com Getúlio,
mandou a mulher do Prestes para a Alemanha para ser morta pelos nazistas. Eu cheguei a visitar a câmara onde ela ficou presa e a câmara de gás onde ela morreu. A Olga Benário era uma mulher de coragem, uma jovem combatente que tinha já participado de movimentos na Alemanha, tirando até dirigente que foi preso na delegacia. Ela invadiu com outros colegas e tiraram o preso da delegacia. Ela foi para a União Soviética. Na União Soviética ela casou-se. Ela teve um filho lá, mas depois, com a viagem do Prestes, ela veio para o Brasil, né? E no Brasil, junto com o Prestes, ela foi presa também e enviada para a Alemanha, grávida de 7 meses, com a Anita, aonde a menina foi resgatada pela avó e a Olga foi morta numa câmara de gás. Aliás, o livro Olga, de Fernando Moraes, que depois virou filme também, a senhora deve ter lido e assistido também, e a partir dos relatos que ele fez, Luiz Carlos Prestes, o livro retratou fidedignamente? Sim, retratou. Assim? Eu estava presente quando ele fazia os depoimentos para o Fernando Moraes, que é nosso amigo também, conhecido. Retrata bastante a história da Olga. É verdade. Isso. Mas a minha vida com o Prestes deu-se a partir dos anos 50, quando ele vai para a clandestinidade, e eu sou responsável pela segurança dele, e fui durante 10 anos na absoluta uma clandestinidade, sem ter contato nem com a minha família, nem com a dele. E assim se passaram 10 anos, eu tornei-me companheira dele, porque ele vendo o meu trabalho em casa, com todos os afazeres que eu fazia, trabalhava com ele também na seleção de documentos, de ler jornais, de participar da vida, discutir a política, né? Ele me ofereceu o casamento, mas como eu vinha de um momento difícil na minha vida, porque os companheiros, sabe, política sempre tem uma concorrência de ciumeira, essas coisas, né? E eu falei para ele que eu não queria me casar, porque eu tinha casado com um companheiro, tinha 2 filhos, 2 garotos, e já estava decepcionada com o casamento. E que não assinava papel para casamento, porque eu acho que assinar papel é um contrato, e eu não faria contrato com ninguém. Mas ele disse que não, porque era isso só na realidade, quando tivesse legalizado a vida, que eu poderia fazer isso. Mas eu nunca assinei papel com o Prestes, casar no papel determinado, o que isso para mim depois me prejudicou. Por quê? Porque quando em 64, com o golpe, quando eu quis tirar os documentos dos meus filhos, eu não tinha os documentos legalizados e a polícia implicou porque eu não podia viajar sem ter autorização do pai. E aí eles criaram esse problema e eu tive que procurar amigos, companheiros que conheciam a minha vida com o Prestes. Fizemos toda uma declaração e colocamos no papel o nome das pessoas que me conheciam e levei para a polícia e ele me deu esses documentos para eu emigrar para a União Soviética. O Prestes como pai, as pessoas conhecem o Prestes como aquele comunista ferrenho, não é? Autoritário, dirigente, comandante da coluna Prestes, não é? Político, porque quando o Prestes fazia um discurso, a gente percebia como as pessoas assimilavam tudo aquilo que ele falava. E então, eu acho que a minha vida com o Prestes foi uma escola, um aprendizagem. Foram anos muito felizes que eu vivi com o Prestes. E ele era, além de um comunista, era um ser humano, porque ele ajudava nos afazeres de casa, ele ajudava
tínhamos um jardim onde ele fazia um canteiro de rosas, ele fazia uma horta, ele brincava com as crianças, ele fazia brinquedo de madeira para as crianças, ele fazia torta, fazia bolo, fazia doces, fazia saladas de fruta e descascava muito bem um abacaxi. Como muitas vezes na vida ele descascou só na fruta com os pepinos das reuniões. Como é que foi essa época da clandestinidade? Como é que ele vivia? Como é que a senhora vivia? Então, nós morávamos numa casa onde tinha um quarto dele, o meu com ele, tinha o das crianças, né? E tínhamos o escritório onde ele trabalhava. O Prestes lia 5, 6 jornais por dia, revista, correspondências, documentos do partido. Ele era assimilava muita literatura. Com ele eu aprendi a ler as boas literaturas como Shakespeare, Hamlet, Alexandre Dumas, Davi Copperfield, os irmãos Karamazov, as obras do Gorky. E ele falava muito bem francês também e era muito ligado às literaturas. E com ele eu tive toda essa formação que eu fiz até a escola, até o começo do normal, e depois abandonei porque me entreguei na política, né? Era uma vida... Não íamos a cinema, não tínhamos vizinhos assim, nem amigos para frequentar a nossa casa. Era uma família assim reservada. Os meninos tiveram que... O mais velho chamava-se Pedro, porque nós botamos o nome do Prestes de Pedro, para quando se chamasse Pedro, ou um ou outro, a família, fora as pessoas não identificavam que deveria ter duas pessoas. Mas não chegou a ter documento diferente, só usava outro nome? Só usava. Eu tive que mudar o meu nome, porque o meu nome não é Maria Prestes nem Maria do Carmo Ribeiro. O meu nome é Altamira Rodrigues Sobral, natural de Recife. E o meu nome, Maria do Carmo Ribeiro, eu tirei para poder ser segurança do Prestes, não é? No Rio de Janeiro, sendo mineira de Itajubá. Então, durante todo esse período que eu vivi com o Prestes e trabalhei com ele e com o partido, meu nome foi sempre Maria do Carmo Ribeiro até hoje. Hoje as pessoas me chamam Maria Prestes. Maria Prestes. Tiveram que viver na clandestinidade por causa da escolha política dele, é isso? Não, estava sendo perseguido e procurado, né? Que foi em 47, quando cassaram o mandato do partido e o mandato do Prestes, ele não podia aparecer em lugar nenhum, não ia para reuniões nenhuma. Nós morávamos numa casa que tinha um quintal pequeno, onde ele pegava sol durante 1 hora, 40 minutos, e depois ele ficava no gabinete fazendo os trabalhos dele, e determinada hora ele vinha e me ajudava nos afazeres, porque eu não tinha empregada, nunca tive empregada. Sempre cuidei da casa e dos meus filhos sem empregada. E a nossa vida assim durou 10 anos. Eu tive meus filhos com ele. Sempre que eu ia ao hospital, eu passava como se fosse mãe solteira, porque não podia dizer que era o pai. E depois, quando veio o golpe de 64, ele teve que ir para a clandestinidade de novo. E eu fiquei com os filhos, porque não era possível ir para a clandestinidade com a quantidade de filhos que eu já tinha. Vivíamos uma vida legal. Na frente da minha casa tinha um prédio com uma câmera gravando dia e noite quem entrava na minha casa. Minha casa foi saqueada, roubada por esse delegado Antônio do Bom Cristiano, que roubou toda a biblioteca do Prestes, botou num caminhão e levou para um terreno e botou fogo. Queimou todos os livros que o Prestes tinha em casa. É a história das cadernetas que saiu naquela época dizendo que o Prestes tinha entregado os companheiros porque tinha nomes na caderneta, que é uma agenda que você tem em casa para poder se encontrar com as pessoas, conversar, tem que marcar a hora, né? Então foi a segunda, foi em 64, quando
o meu último filho nasceu, o Yuri. A minha casa era vigiada constantemente. Nós éramos ajudados por amigos que pagavam os aluguéis, davam assistência na alimentação. Eu tinha os meninos na escola. As despesas ficaram difíceis. Então, eu resolvi pedir asilo na União Soviética. E aonde eu fui para lá com todos os meus filhos, teve esse atropelo na documentação, mas eles resolveram dar os passaportes e eu fui para lá. O mais velho ainda tinha 5, 6 anos, foram para o jardim de infância ele e a minha filha mais nova, a Zóia. E aí nós fomos para lá, recebemos um apartamento de acordo com a nossa família, não é? Então, tinha tudo que era necessário. Depois tivemos uma professora em casa para alfabetizar. Todos os meus filhos foram para a escola, não foram em escolas especiais, que eu não queria escolas especiais. Foram para a escola onde estudava os filhos dos trabalhadores. Todos eles se formaram, hoje são cidadãos brasileiros e trabalham como qualquer brasileiro. Como é que foi a volta de lá? Voltaram em que ano? Não, eu voltei na frente com a anistia em outubro de 79, né, que teve a anistia do Figueiredo. Eu e o Prestes voltamos. Os filhos ficaram para continuar o curso e, de acordo que ia terminando, eles iam voltando. E vivemos lá no Rio de Janeiro, ainda com a ajuda dos companheiros, não é? O Oscar Niemeyer, que sempre foi um grande amigo nosso da família e do Prestes, foi quem nos deu esse apartamento em que eu moro até hoje, para quando a família estivesse toda junta, pudesse também desfrutar das acomodações. E nessa volta, como é que foi para reconstruir? Também teve a questão de retomar as atividades do partido também, né? O Partido Comunista Brasileiro. Teve né? essa retomada do partido, mas o Prestes já estava desligado desde da Rússia, ele já tinha rompido com o partido, porque não concordava com a orientação que o partido tinha, não é? E aqui no Brasil criou-se essa fração de alguns companheiros que eram amigos do Prestes, admiradores do Prestes, né? E a fração que lutava contra a orientação de Luiz Carlos Prestes. E ele então voltou a viajar, ser convidado pelas universidades, por rádio, televisões, jornais, para explicar a tendência que ele estava defendendo. Ele dizia que essas teses que o partido tinha estavam superadas e que tinha que estudar porque o Brasil tinha passado por outras transformações. O programa Elano Beckmann Entrevista tem o apoio de Ciadome, que é o Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Distúrbios Metabólicos de Juiz. E também da doutora Silvia Marcha Gomes. Ainda das lojas Teva e Ijuí e o apoio do portal ijuí.com, onde nós temos o nosso programa também veiculado. Estamos conversando aqui com a dona Maria Ribeiro Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes, e a senhora está com um livro na mão aqui, um livro seu? Eu fiz esse livro em 92. Fala um pouco dele, então. Fiz esse livro em 92, que é uma biografia minha, junto com os 40 anos de Luiz Carlos Prestes, com quem vivi. E, então, relato aqui alguns fatos, não é? Conto algumas coisas, porque o Prestes, como cidadão político, era pai de família também, um companheiro incansável que nos ajudava e cooperava, e era um cidadão normal que foi negado na sua juventude trabalhar e foi perseguido no Brasil durante 60 anos, quando na Europa ele era recebido como ministro de Estado. Mas aqui no Brasil o nome dele não podia aparecer nem nos jornais. Deixa eu ver. Meu companheiro, é o nome do 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes
e tem uma versão também em espanhol, né? E a senhora traz aqui os relatos, então, da sua vivência com ele. Da minha vivência com ele, e é em espanhol também, porque eu lancei esse livro na Colômbia. Então, os países da América Latina também têm a possibilidade de ler e conhecer o outro lado do comunista que foi Luiz Carlos Prestes. Não só o político, mas um pai de família, e que tive com ele 9 filhos, tenho 25 netos e 13 bisnetos. Verdade que foi lá no exílio, na prisão, ele esteve em Buenos Aires, né? Foi lá que ele teve o contato com o marxismo, enfim, foi lá que acabou mudando a cabeça dele, as ideias. E que ele foi para a União Soviética e adquiriu mais base para a teoria marxista. Como é que a senhora vê os ataques de segmentos mais à direita, assim, a figura do Luiz Carlos Prestes, que foi um ícone e continua sendo? Olha, eu vejo hoje essa tendência de ataques a Luiz Carlos Prestes ou a muitas pessoas, é uma espécie de ciumeira, né? Porque o nome do Prestes, onde você fala, é respeitado até pelos seus inimigos. E então eles têm ódio da presença e do nome do Prestes, porque ele arrasta multidões. E como ele arrasta multidões, o povo gostava de ouvir o Prestes, e como tem aquela frase que o Jorge Amado sempre dizia no livro dele: o cavaleiro passa e a esperança fica. E o Prestes era uma liderança, era um homem que quando ele falava as pessoas acreditavam e respeitavam a memória, porque ele, de caráter, personalidade, nunca mudou os ideais dele. Sempre defendeu e reafirmou com toda firmeza o porquê ele lutava e porquê ele queria. Ele contava muitas histórias da coluna? Sim, contávamos. Às vezes nós tínhamos almoço sempre ao domingo com os filhos todos, né? Porque uns estavam em horário diferente nas escolas. Ele contava das aventuras que ele chamava da juventude, né? Porque naquela época ele tinha 24 anos quando começou a marcha, né? Não só ele, como vários colegas dele, como o João Alberto, o Juarez Távora, né? O Miguel Costa, né? Que participaram desse levante, né? E ele percorrendo o Brasil pelo interior, ele ficou horrorizado com a pobreza dos camponeses, né? A miséria em que vivia, e em alguns lugares ainda vive hoje. Porque eu tenho viajado aí pelo Brasil inteiro, e você vai para a cidade do interior, você vê ainda muita miséria, muita carência de escola, de hospitais, serviço público mal atendido, as pessoas morando em casas que não compete uma pessoa morar num ambiente daquele e lutar com dificuldade para a sobrevivência. Isso aí existe. Eu acabei de fazer uma viagem para o Piauí e visitei várias cidades onde a coluna passou e assisti isso de perto. Ainda existe muita miséria. Eu apoio o movimento do MST pela reforma agrária. Nós devemos lutar pela reforma agrária, porque não é possível que um país tão grande como esse nosso, com tanta terra, com um clima maravilhoso desse, tudo que você planta dá. Porque eu vivi na Europa e eu sei o que é o clima na Europa de 20, 30 graus abaixo de zero, que você não pode plantar. E aqui no Brasil você joga as sementes e nasce à toa. E o povo brasileiro, esteja no interior, ainda esteja nessa situação. A reforma agrária tem que ser feita e dar terra para quem quer trabalhar e produzir para que as famílias vivam felizes na sua casa. Muito bem. Dona Maria Ribeiro Prestes, foi um prazer conhecer a senhora e conversar com a senhora. Obrigado pela entrevista. Tá bom. Fica aqui o registro do livro Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, e um pouco da história da Dona Maria Ribeiro Prestes, viúva do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, né? E aqui em Juí recebeu uma homenagem por proposição da bancada do PCdoB pelos 90 anos da coluna Prestes, e o
programa Elano Beckman Entrevista vai ficando por aqui, sempre em nome de Ciadome, também doutora Silvia Marché Gomes, das lojas Teva e Ijuí e ainda com o apoio do ijuí.com, o portal de notícias de Ijuí. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.